Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim para a gente: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, aos domingos aqui na igreja nós já estamos trabalhando um pouco com a carta de Paulo aos Coríntios. E quando a gente chega aqui no capítulo 15, a gente vê um pouco do porquê a fama da igreja de Corinto ser uma fama um pouco ruim, de ser uma fama de uma igreja um tanto bagunçada e cheia de problemas. Dentro das inúmeras dificuldades e problemas que a igreja aos Coríntios tinha, uma delas era o problema relacionado à ressurreição. Obrigado, meu irmão. O problema relacionado às questões pertinentes à ressurreição. Alguns falavam que a ressurreição já tinha acontecido. Outros falavam que não haveria ressurreição. Ao que Paulo, de maneira bem enfática e bem direta, fala: olha, a ressurreição vai acontecer sim. A ressurreição do Senhor Jesus aconteceu e a nossa vai acontecer. E se a gente não crê na ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Paulo chega a falar que se a nossa fé se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos esperança, nossa vida não está apenas reclusa ou limitada a essa existência terrena, essa nossa carne caída e pecaminosa. Há algo a mais para nós. Recentemente, um teólogo chamado Rudolf Bultmann defendeu a mesma ideia, de que a ressurreição foi apenas um fato psicológico, de que ela não vai acontecer de verdade. A afirmação da ressurreição de Jesus foi apenas para o povo ter esperança, foi apenas para o povo cristão ficar animado, foi apenas para a igreja nos primórdios ficar empolvorosa com a realidade do Evangelho. Sabemos que isso não é verdade, irmãos. Sabemos e cremos que a ressurreição é real. Então, quando nós observamos aqui o capítulo 15, que versa e fala sobre essa questão, nós já podemos observar a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, nesse aniversário da nossa SAF. Em primeiro lugar, irmãos, o texto nos mostra que nós temos uma recompensa futura. A Bíblia nos fala, irmãos, em Hebreus, que diz que aquele que se aproxima de Deus, que é necessário que creia que Deus existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o amam. Irmãos, Deus não é um Deus que vai olhar a nossa labuta. Deus é um Deus que olha o nosso trabalho e não vai nos recompensar. Sabemos, irmãos, que tudo que temos na nossa fé, tudo que teremos no futuro é graça de Deus, mas isso não significa que Deus vai olhar o nosso trabalho e vai simplesmente desviar o olhar. Tudo o nosso trabalho, o esforço, o empenho, e que Ele vai fazer vistas grossas e não vai observar o trabalho de nossas mãos, não vai observar o empenho que a gente tem na obra. Irmãos, há uma ressurreição, há uma recompensa futura. E ainda que essa recompensa não seja ouro, ainda que essa recompensa não seja as riquezas desse mundo, mas é algo muito melhor. Um corpo glorificado, bênçãos sobre as nossas vidas, bênçãos essas que vão transpor muito além de tudo aquilo que a gente pode ter como bom nesse mundo, ou ver como bom nesse mundo. Então há uma recompensa futura para o povo de Deus. Há uma recompensa esperando por nós. A Bíblia fala de galardão. Há um galardão preparado para os crentes, há um galardão preparado para a igreja, há um galardão preparado para os homens e para as mulheres de Deus que assim são fiéis ao Senhor na sua peregrinação aqui nessa terra. Então, eu e você, nós temos recompensa. Eu e você, ao final, receberemos a coroa da vida. Eu e você, ao final, receberemos uma pedrinha branca com o nosso novo nome, que ninguém conhece, a não ser Deus e nós, quando chegar no futuro. Futuramente receberemos, além dessa coroa da vida, o privilégio de reinarmos juntamente com o Senhor. Todas essas bênçãos prometidas na Escritura estarão disponíveis para nós. Quando esse capítulo é exposto a nós, quando nós vemos e lemos esse capítulo, observamos de que a esperança do crente não está morta. A esperança do crente não está distante, está próxima, de que o crente tem para onde fixar os seus olhos e saber que é uma bênção muito maior no futuro. Mas para isso, irmãos, ainda que no versículo 58,
nós observamos que Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabemos que a recompensa futura chegará, mas isso não significa, irmãos, que na caminhada que a gente não tem que perseverar. Para chegarmos à recompensa futura é necessário haver perseverança. É necessário que a gente não desanime. É necessário que a gente não pare. É necessário que os nossos braços, que os nossos joelhos sejam dobrados, nossos braços erguidos, nossos olhos fitos na realidade de Deus. É preciso que a gente persevere. É preciso que a gente continue caminhando. Cremos na nossa teologia, irmãos, de que uma das marcas de nossa fé é a perseverança dos santos. E observamos na Escritura que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Mas nós também vemos na Escritura que esse mesmo Deus que realiza em nós o querer, o realizar, o efetuar, é o mesmo Deus que em Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nos diz que nós precisamos caminhar em santidade. Na nossa peregrinação, na nossa vida, que nós precisamos perseverar. A vida cristã não é apenas um levantar de mão falando: eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, agora eu vou ir nos lugares que eu quiser, agora eu vou conviver com pessoas as quais não tenho compromisso com o Senhor, isso não vai me influenciar, eu posso continuar vivendo da mesma forma que eu vivia antes. Não, isso não é conversão, isso não é vida cristã. É preciso perseverança. É preciso que o primeiro passo que você deu em direção a Cristo, que ele continue até um dia que você veja a face de Cristo pessoalmente. Hoje, apenas temos um vislumbre daquilo que será no futuro. Mas acreditamos, irmãos, que vai haver sim esse encontro glorioso com Jesus, mas é preciso ter perseverança. Por isso que o texto usa aqui algumas palavras para falar dessa perseverança. Primeiro, eu quero destacar duas palavras aqui. Sede firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Irmãos, firmeza. Firmeza, irmãos, porque na vida vão acontecer inúmeras situações que vão tentar abalar você. Vão acontecer inúmeros problemas que vão tentar tirar você do olhar a Jesus. Lembra daquele evento de Pedro? Jesus vem andando sobre as águas e Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. E Pedro foi andando sobre as águas, mas na hora que Pedro olhou em volta, o vento, a tempestade começou a afundar. Irmãos, as tempestades da vida vão chegar para você, vão chegar aí, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Mas nosso olhar tem que estar em Cristo. Nós temos que estar firmes, firmes e inabaláveis. Inabalável é aquilo que não se abala. Uma pessoa inabalável, uma pessoa que tem uma postura inabalável, é aquela que pode vir problemas, situações difíceis, complicadas, o pé dela está firmado ali, porque o pé dela está firmado na rocha que é o próprio Jesus. Irmãs e irmãos, aqui nessa noite, precisamos perseverar, precisamos ser firmes, inabaláveis. O ano está só começando. E é normal, quando o ano está começando, a gente fazer planos e projetos, mas quando chega lá no meio do ano, a gente já desanimou, né? Aquela dieta de emagrecer, que você fez promessa no Réveillon, falando assim: eu vou emagrecer esse ano. Você nem começou a dieta ainda, nem começou a fazer exercício ainda. Aí quando você chega no meio do ano, você está comendo já 3 pratos na hora do almoço. Quando tem coxinha na igreja, você não sai em volta da mesa. Aí a promessa do ano novo já foi embora. Então é muito comum, irmãos, a gente sair do foco que a gente traça. Mas quando a gente fala das coisas relacionadas à obra do Senhor, à presença de Deus, à comunhão com o Senhor, nós precisamos ser firmes e inabaláveis. Não podemos, irmãos, balançar. E ainda que situações venham tentar balançar a gente, nós temos que nos agarrar em Jesus. Porque é Ele que é a nossa força. É nele que a gente, de fato, tem segurança. Então, em primeiro lugar, as primeiras 2 palavras que o texto coloca é firme e inabalável. Eu e você precisamos ser firmes e inabaláveis na obra do Senhor, na caminhada com Deus.
E quando eu falo obra do Senhor, irmãos, a caminhada com Deus, não é apenas o trabalho na igreja, apesar de que isso é muito importante, necessário, mas é muito mais do que isso. A obra do Senhor não começa e termina na igreja, a obra do Senhor vai para a sua vida, quando você sai dessas portas, quando você está no meio da sua família, quando você está no meio dos seus colegas de trabalho, quando você, jovem adolescente, está na escola, quando você está na faculdade, quando você está em reunião familiar, seja onde for, nós estamos lá com o povo de Deus, fazendo a obra de Deus. Então precisamos ser firmes e inabaláveis, não balançar, não desviar, não sair do caminho que o Senhor traçou para nós. E aí no versículo 58, diz: firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes, irmãos. Abundância é mais do que cheio. Imagine você pegar esse copo de água aqui. Eu bebi pouca água ainda hoje, né? Daqui a pouco eu acabo com ele, esse copo aqui. Ele está cheio, né? Não está na borda, mas está cheio. Não está aqui embaixo, né? O transbordar ou abundar é você colocar algo que sai daqui, ó. Transborde do copo. Uma coisa abundante. Uma coisa que está além da medida. Irmãos, nós temos que ser sempre abundantes na obra do Senhor. A gente tem que pecar, irmão, por exagero, usando a linguagem popular aqui para o nosso entendimento. Então, se é para amar a Jesus, se é para orar, exagere, ore muito. Se é para ler a Bíblia, leia muito. Se é para falar do amor de Deus, fale muito. Se é para estar em comunhão com os irmãos, esteja muito em comunhão com os irmãos. Constantemente, sempre abundantes. Não é apenas abundantes, mas sempre. O texto fala de uma constância, porque é muito comum a gente, em atividades como essa, glória a Deus por isso, você sair daqui animado, glória a Deus, a Sá fez 34 anos, glória a Deus por isso, chegar daqui a pouco, quando tiver departamental quinta-feira, que não é tão badalado, você não vai, você fica desanimado. Mas tem que ser sempre abundante. Não em apenas alguns momentos, mas sempre abundante. Na nossa caminhada, precisamos ser sempre abundantes na obra do Senhor, na comunhão com o Senhor, trabalhando na obra de Deus, servindo ao Senhor, servindo aos nossos irmãos. Demonstrando ao mundo de fato o que é ser servo de Deus, o que é ser cristão, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos perseverar. Ser firmes e inabaláveis, mas também sempre abundantes. Mas em terceiro lugar, olha só o finalzinho do versículo 58. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, o texto fala, sabendo que o vosso trabalho não é vão? É isso que o texto fala? Pode olhar o versículo. O texto fala, sabendo que o vosso trabalho não é vão? O texto fala isso? Sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Significa que quem trabalha que é vão sim. O trabalho que não é feito no Senhor. Irmãos, que eu quero destacar com isso aqui. As irmãs da SAF e aos irmãos que aqui estão presentes. Temos que ser abundantes na casa de Deus em serviço ao Senhor. Entregar nossa vida à medida do possível. Nem todos vão conseguir, claro, entregar no sentido como, por exemplo, os obreiros de tempo integral, claro, sabemos disso. Mas, no máximo, você tem que se dedicar ao Senhor, às coisas do Senhor. Mas se não tiver no Senhor, o trabalho é vão sim. Porque o trabalho, irmão, que não é vão, é o trabalho que é feito conectado a Deus. Por isso que duas coisas nós precisamos entender aqui. Primeiro, no Senhor significa que só é possível ser agradável a Deus e o serviço ser bênção na mão de Deus se você for parte do corpo de Cristo. Quem não é convertido nunca vai ter um trabalho agradável ao Senhor. Mas as pessoas caridosas e aquelas pessoas que doam grandes somas de dinheiro para a caridade, e o Bonovox lá do YouTube que doa um monte de dinheiro para a África, impressionante que vai rio dinheiro para a África nunca deixa de ficar pobre, né? Impressionante, né? Mas que doa rios de dinheiro, aquela coisa toda, e essas pessoas, o trabalho delas é em vão, pode não ser em vão para a humanidade, mas não garante nada diante de Deus. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça diante de Deus são trapos de imundícia,
Porque o único trabalho aceitável a Deus foi aquele feito por Jesus na cruz do Calvário. Então não é possível ser agradável a Deus, não é possível o trabalho ser bom diante de Deus, se você e eu não estivermos no Senhor, se não houver conversão em primeiro lugar. Irmãos, vamos ser sinceros, por mais que o trabalho da igreja seja penoso, mas o trabalho da igreja tem hora que seja difícil, vamos ser sinceros com a pessoa não convertida, grande parte desse trabalho, uma pessoa não convertida pode fazer. Se você chamar um palestrante famoso aqui, que já leu talvez a Bíblia uma vez ou outra, e que não é nem crente, ele vai pregar melhor do que eu. Melhor que talvez qualquer um aqui, melhor que o pastor Isaías, melhor que o presbítero Zé Carlos, que os irmãos que pregam aqui. Que talvez fez curso de retórica, isso, aquilo, outro, e se aperfeiçoou. Mas o trabalho vai ser em vão, porque não está no Senhor. Mas tem uma segunda implicação para estar no Senhor aqui. Irmão e irmã, que nessa noite você precisa ser abundante na obra do Senhor. Abundante na presença de Deus, abundante no serviço da casa de Deus, mas sem comunhão com Deus, esse trabalho pode ser vão, e pode virar ativismo. E se tem um perigo, irmãos, no trabalho dos ministérios da igreja, se tem um perigo no trabalho das sociedades, dos departamentos da igreja, é o perigo do ativismo. É o perigo de se fazer sem comunhão com Deus. É o perigo de se cumprir uma tabela, eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou fazer, eu tenho que, vou citar um exemplo, eu tenho que mexer alguma coisa na igreja, ou limpar a igreja, eu vou lá, eu faço isso, faço aquilo outro, eu tenho que ir na casa de alguém, eu vou, mas dissociado de Deus. Saiba que Deus, irmãos, não quer que você trabalhe somente para Ele, Deus quer que você trabalhe com Ele, em comunhão com Ele. Deus está muito mais interessado na sua vida, no seu coração, do que meramente no trabalho das suas mãos. Como o texto diz, eu reitero aqui, irmãos, nós precisamos ser abundantes, trabalhar muito mesmo. Chega depois para a diretoria da SAF aí, os irmãos a mesma coisa, os ministérios, que está precisando, quero ajudar, mas saiba de uma coisa, sem comunhão com Deus, não rola, não vai para frente. Nada dá certo sem a presença. E às vezes, irmãos, acontece, não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu e acontece às vezes muito comigo, da gente ficar batendo cabeça. A gente tenta passar por um local e a porta está fechada, e por outro está fechada, só que a gente não entende que quem abre porta é Deus. Quem faz a obra prosperar é Deus. Não sou eu, não é você. A gente tem esse engano de achar muitas vezes, irmãos, que a igreja é semelhante ao nosso trabalho lá na empresa onde a gente está, que se eu botar muito esforço, talvez eu consiga vender mais, eu ter mais lucro, e aí o patrão vai gostar, eu vou ganhar comissão, sei lá, estou citando exemplos soltos aqui. E muitas vezes eu acho que a igreja é assim. Não, na igreja é graça e misericórdia, meu joelho tem que estar dobrado, minhas mãos têm que estar estendidas, minha Bíblia tem que estar aberta, meu coração tem que estar quebrantado. O trabalho é no Senhor. O trabalho que não é vão não é o trabalho para o Senhor apenas. É o trabalho no Senhor. Ligado ao Senhor. Em comunhão com o Senhor. Talvez eu te trouxe aqui nessa noite e você achou que só saiu da sua casa para ir mais uma programação. Para vir mais um culto. E glória a Deus por isso. Mas talvez Deus te trouxe aqui nessa noite porque você está no ativismo desesperado. Talvez querendo mostrar ou provar algo para alguém. Querido, você não precisa disso. O que eu e você precisamos é da intimidade com o Senhor. Talvez Deus agora esteja falando fortemente no seu coração. Larga um pouco, isso está na sua mão. Entra no quarto e volta a conversar comigo. Volta a abrir sua Bíblia. Talvez Deus está falando com você, volta a abrir sua Bíblia, para eu falar e você ouvir a minha voz. O trabalho no Senhor, irmãos. No Senhor é justamente ligado ao Senhor, como parte desse corpo de Cristo. Nós precisamos estar no Senhor. Agora você está buscando, você está orando, você está jejuando, você está lendo a Bíblia, você está tendo comunhão com Deus, saiba que o trabalho não é vão. A recompensa vem.
Talvez você está evangelizando pessoas, talvez você está aqui, até de outra igreja, liderando ministérios, e você está orando, buscando, jejuando, e parece que a resposta não vem, parece que nada acontece. O trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Hoje mesmo repostei na verdade algo, no stories do Instagram, do missionário Jim Elliot. Ele foi como missionário para a Amazônia Equatoriana, ali na região do Equador, evangelizar uma aldeia de indígenas. Ele e mais alguns amigos, também missionários. Em dado momento, quando eles estavam evangelizando, eles foram mortos para aqueles indígenas. E nenhum daqueles indígenas tinha se convertido. Nenhum deles tinha entregado sua vida ao Senhor. E se a gente for olhar com os olhos humanos, irmãos, a gente pode pensar, não deu em nada aquele trabalho. Nada aconteceu, que ministério infrutífero. Mas anos depois, a mulher de Jim Elliot voltou naquela aldeia, pregou o evangelho, perdoou inclusive o assassino do seu marido. Muitas conversões aconteceram e hoje tem uma igreja naquela aldeia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o trabalho não é vão. Como bem disse, anos atrás, é verdade, tem mais de 1000 anos atrás, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Talvez você pense, mas, irmão, eu não sei muita coisa, uma coisa que eu gosto apenas de dar uma boa noite para alguém, apertar a mão de alguém. Saiba que isso é importante na igreja, isso é importante na obra de Deus. Sabe aquele dia de quarta-feira que você vem para o culto, irmão? E dia de quarta-feira é um dia mais azedo, né? Porque todo mundo vem no trabalho. Sábado, domingo é mais tranquilo, mas quarta-feira todo mundo vem cansado, estressado. Às vezes foi um cliente que falou que ia fechar a laje lá, com o negócio da laje, com o Ezequiel, e na última hora falou, não quero mais, aí deu prejuízo. Talvez foi um monte de passageiro que entrou lá no 515, deixou o Alan nervoso, e outras coisas acontecem lá no seu trabalho, e você chega na igreja, hoje eu vim pela graça mesmo, tá? E aí alguém te recebe com um sorriso. Você não sabe o quão importante o seu sorriso é na vida de alguém. Ou talvez você pense bem assim, não, eu gosto só de arrumar as coisas. Só de deixar as coisas arrumadinhas. Irmãos, a igreja precisa de pessoas que deixam as coisas arrumadinhas. Principalmente no lugar que tem os homens. O homem é meio bagunceiro, né? Aí às vezes tem aquele irmão que... Irmão gosta das coisas mais arrumadinhas. Deixa tudo organizadinho ali, bonitinho. Glória a Deus por isso. Nada no Senhor, feito no Senhor é em vão, irmão. Então eu quero te incentivar nessa noite, em primeiro lugar, a que você volte à intimidade com Deus. A que você volte ao jardim secreto de adoração ao Senhor. A que você volte a abrir a porta do seu quarto, entrar lá dentro, fechar a porta, falar com seu pai em secreto, e este pai que vem em secreto te recompensará. Eu quero te incentivar nessa noite você voltar a isso. Talvez você está aqui nessa noite como um ativista, não de direitos humanos, não ambientalista, mas um ativista de Jesus, de maneira que você está tão fissurado na obra de Deus, que você esqueceu até do próprio Deus. Você está tão empolgado muitas vezes em fazer as coisas, em fazer acontecer, e ver as coisas bombando, acontecendo, que você está esquecendo do Deus Todo-Poderoso, daquele que salvou sua vida. Sabe que o mais importante que Deus quer de você é o seu coração, a sua vida, a sua comunhão com Ele. Talvez nessa noite você tenha que falar, não vou mais fazer tal coisa. Que isso? Talvez para nós líderes da igreja aqui vai ser uma surpresa para a gente. Mas se for para você falando bem assim, que eu preciso de mais tempo para orar, sabe o que a gente vai falar para você? Deus te abençoe, vai lá, meu filho. Se for para você ter mais comunhão com Deus, vai lá. Então eu quero te incentivar primeiro a você voltar a essa comunhão com Deus, lembrar de onde você caiu e voltar à prática das primeiras obras. Mas também eu quero te incentivar a, se você está pensando que aquilo que você faz na obra de Deus, no Senhor, em comunhão com Deus é pequeno? Não é pequeno. É o próprio Paulo quem fala na própria carta com os Coríntios que aqueles órgãos que a gente reputa muitas vezes como mais significantes são dos mais importantes para o corpo. Nós enaltecemos na história da igreja a pregação, isso é muito importante. Em dado momento, louvor, década de 90, primeira metade dos anos 2000, o louvor que bombava. As melhores igrejas, as igrejas tinham um louvor melhor. Se você quisesse saber uma igreja cheia, você tinha que olhar para o ministério de louvor. Era assim que funcionava. Começou a surgir vários ministérios espalhados.
Depois nós enaltecemos a música, isso é muito bom, mas todo o ministério na igreja é importante. Até aquele que fica nos bastidores é importante. Saiba que no Senhor esse trabalho não é vão. Então seja abundante no trabalho. Seja abundante na obra. Mas esteja no Senhor. Volte na comunhão com Ele. Peça a Ele para nessa noite quebrantar o seu coração. Talvez você ficou tão agitado como Marta, naquela narrativa ali, citado pelos evangelistas, tão agitado, que você se esqueceu de quem estava na sala da sua casa, que é Jesus Cristo. Talvez você ficou tão preocupado em fazer coisas, em demonstrar e mostrar serviço, que você se esqueceu de que é uma recompensa que ninguém tira de nós. Que ainda que as pessoas não dê tapinha nas nossas costas, essa recompensa nunca vai ser tirada de nós. Que é a nossa comunhão e intimidade com Deus. Talvez essa noite você precisa voltar a isso. Você precisa se arrepender. Talvez nessa noite você precisa abandonar esse ativismo e voltar para Deus. Sabe de uma coisa? Não tem como substituir a comunhão com Deus com nada no lugar. Ou talvez você está aqui nessa noite e você ainda não tem o seu coração em Deus. Talvez a sua vida não foi regenerada, talvez a sua vida não foi salva. Você pode passar um verniz na madeira podre, ela vai continuar podre. Uma tinta na infiltração, talvez tenha um cano quebrado na parede na infiltração, você pode passar uma tinta ali, não vai resolver o problema. O coração precisa ser transformado. Que essa noite seja uma noite de mudança nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, conceda que a SAF, nossa igreja, cresça mais. Que você também faça parte, você não é ainda de nossa igreja, faça parte dessa igreja. Some com a gente aqui, é uma grande família, família de Deus. Eu tenho certeza, trabalho na obra do Senhor não vai faltar. Mas também não vai faltar um povo que ama Jesus, que vai te ajudar a crescer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Volta a palavra para o presidente.